Olá, crianças! Como vocês estão? A ProSara está bem e com muita saudade de vocês. Não vejo a hora de poder revê-los, de encontrar cada um de vocês e estarmos juntos novamente. Mas enquanto isso, vamos dar continuidade aqui com esses vídeos, com mais uma história para aprendermos mais da palavra do nosso Senhor, ok? Hoje vamos contar para vocês duas histórias bem semelhantes. Fala sobre 2 milagres de Jesus, bem simples. Essas histórias, então, eu quero que vocês prestem bastante atenção. E essa história, ela se encontra lá na nossa Bíblia. Ela está lá no livro de Mateus, no capítulo 8, dos versículos 23 ao versículo 27, ok? Mas antes de contarmos a nossa história, vamos orar, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui hoje, ok? Fechem os olhinhos e vamos orar. Oremos. Pai querido, Pai bondoso, estamos aqui mais um domingo para aprendermos um pouco mais da Tua Palavra. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade. Guarda-nos sempre, ó Deus, proteja-nos de todo o mal. Abra nossa mente, o nosso coração, para que possamos querer cada vez mais aprender sobre Ti, ó Deus. Cuida dos nossos familiares, cuida da nossa vida e abençoa cada um de nós. É isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Essa primeira história que eu vou contar, que está lá no livro de Mateus, no capítulo 8, ela fala de como Jesus acalmou uma tempestade. Isso mesmo. Jesus, ele tinha muitos poderes. Ele é o nosso super-herói. Então, eu vou começar essa história contando para vocês que Jesus, ele pode fazer muitas coisas, inclusive acalmar uma tempestade. Querem ouvir essa história? Jesus, ele tinha ensinado uma multidão, muita gente, né? Ele tinha feito muitas coisas naquele dia e ele estava muito cansado. E ele tinha que seguir viagem com os seus discípulos. Então ele pediu para seus discípulos irem até o barco e ele foi junto. Eles estavam navegando lá pelo mar. Jesus então resolveu dormir um pouco, já que estava muito cansado. Jesus, enquanto dormia, tranquilamente ouviu os seus discípulos gritarem: "Socorro! Socorro! Jesus, nós vamos morrer!" Uma grande tempestade estava acontecendo. As ondas batiam no barquinho e os discípulos estavam apavorados, porque o barquinho poderia afundar. Então eles começaram a gritar por Jesus, para que Jesus socorresse eles. Jesus, então, de repente, acordou. Ele não tinha percebido tal tempestade e, de repente, falou para os discípulos: "Por que vocês estão assim, tão medrosos? Como é pequena a fé de vocês?" Os discípulos ficaram olhando um para o outro. Jesus, então, de repente, se levantou e falou duro com o vento e com aquela tempestade: "Pare!" De repente, aquela tempestade, aquele vento se acalmaram. Não havia mais tempestade, não havia mais chuva, não havia mais vento. Jesus, ele tinha feito com que toda aquela tempestade, tudo aquilo tivesse cessado, parado. Ele acalmou aquela tempestade, ele ordenou que ela parasse. Os discípulos, então, ficaram se olhando, admirados, e disseram: "Que homem é este que manda até
o vento e as ondas se acalmarem. Essa é a história, quando Jesus acalmou a tempestade. Jesus, ele pode fazer muitas coisas, inclusive quando você tiver medo, tiver angustiado, ele pode acalmar o seu coração. É só você pedir para ele. Jesus, ele é capaz de nos dar paz, de trazer paz ao nosso coração. E o que é paz? Paz é a calma interior. Então, quando você estiver com medo, estiver com algum problema, ore e peça para Jesus te ajudar, te acalmar, te dar paz. Lá em Mateus, no capítulo 28, no versículo 20, Jesus diz assim: estou convosco todos os dias. Jesus está conosco, está com você, está comigo todos os dias. Então, não precisamos ter medo, porque Jesus, ele pode nos ajudar, ok? Ore e peça para ele te ajudar. Caso você sinta medo, caso conheça alguém que tenha medo, um amigo, um colega, algum parente, algum familiar seu, caso você veja que alguém está com medo, ajude essa pessoa, fale de Jesus, conte essa história, fale que Jesus, ele pode acalmar qualquer tempestade, ele pode nos ajudar em qualquer problema, ok? Vamos para a nossa próxima história. Essa outra história também, ela se encontra no livro de Mateus. Só que agora ela está no capítulo 14, do versículo 22 ao 33. Essa história conta quando Jesus e Pedro andaram sobre as águas. Jesus também ele tinha feito um milagre naquele dia. Ele tinha alimentado uma grande multidão com peixes e pães. Depois de ter feito esse milagre, ele tinha que partir e ordenou aos seus discípulos que subissem no barco e fossem na frente, para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora, já que tinha muita gente pedindo ajuda de Jesus, querendo saber que homem era aquele que fazia grandes milagres. Jesus, então, ordenou que os discípulos fossem na frente, fossem seguindo num barco que depois ele iria em outro barco. Jesus, então, logo que os discípulos partiram, Jesus, ele foi para o monte. Ele foi orar, conversar com Deus, pedir orientação para o nosso Deus. Então ele estava lá, orando no monte. E os discípulos naquele barquinho. De repente, um vento começou a bater naquele barquinho. O vento soprava para lá, para cá. Os discípulos ficaram meio com medo. Já era de madrugada, entre meia-noite. Não se sabia ao certo o horário. De repente, Jesus viu que os discípulos estavam apavorados. Desceu do monte e foi andando até o barco. Jesus estava andando sobre as águas. Os discípulos viram um vulto naquele mar e começaram a gritar de medo. É um fantasma! É um fantasma! De repente, eles ouviram uma voz vindo daquele mar. Aquela pessoa que estava andando sobre as águas disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Era Jesus.
Então, Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá em cima das águas, até onde o Senhor está. Jesus então disse para Pedro: venha. Pedro então desceu do barquinho, foi andando sobre as águas, de repente começou a afundar. Ele ficou com medo, apavorado daquela água, tirou os olhos de Jesus e começou a afundar. E pediu socorro, pediu ajuda para Jesus. Socorro, Senhor, socorro! Imediatamente Jesus estendeu sua mão para ele, segurou Pedro e disse para ele: como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Sou eu. Pedro então viu realmente que era Jesus. Jesus então segurou fortemente a mão de Pedro e os dois foram subindo para o barquinho. Jesus estava lá com eles e eles viram que Jesus andou sobre as águas e disseram: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Somente Jesus Cristo seria capaz de andar sobre aquelas águas. Ele realmente é Filho de Deus. Ele pode todas as coisas. E como eu disse, não tenha medo. Ore, peça ajuda do nosso Senhor. Ele sempre está disposto a te ajudar, a te ouvir, a te dar a mão, a estender a mão para você. A Sofia, minha filha, sempre fala assim: mamãe, Jesus, ele ama todas as pessoas, né? Eu falei: isso mesmo, filha. Todos aqueles que são filhos de Jesus. E ela fala: mas ele ama principalmente as crianças, né? E eu falo para ela: ele ama principalmente as crianças. Jesus, ele quer colocar você no barquinho dele. Ele quer que você navegue com ele. Ele quer que você caminhe com ele. Em todos os sentidos. Em todas as áreas da sua vida. Então, navegue com Jesus no barquinho dele. Ele sempre irá te ajudar. Lá no livro de Salmos, no capítulo 46, no versículo 1 e 2, diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temam, não temam. Eu quero deixar essa palavra para você, criança, e dizer para você: não tenha medo, confie sempre no Senhor, ore sempre e peça para que o Senhor te ajude. Às vezes, passamos por alguns problemas, temos muitas inseguranças e medo. Medo de qualquer coisa. Às vezes, coisas simples, mas podemos pedir para o Senhor nos ajudar. Essas foram as nossas histórias de hoje, sobre 2 milagres de Jesus. O que essas histórias têm em comum? Que Jesus, ele é o nosso refúgio e fortaleza, sempre. É só confiar nele, ok? Eu vou deixar um desafio para você aí durante a semana fazer com a mamãe, com o papai, com a vovó, com o tio, com a tia, com quem estiver aí com você. Você consegue fazer um barquinho de papel? Eu tenho certeza que sim. Então, façam aí. Mande uma foto pra gente de você com o seu barquinho. Eu quero ver. Então, eu espero a foto de vocês. E estejam aí na casa de vocês, lendo a palavra do Senhor, sempre com a mãe, com o pai, com o tio, a tia. Então, é muito importante que vocês estejam aí aprendendo. E nós estaremos aqui, todo domingo, enviando um vídeo novo para vocês, com mais uma história, ok? Deus abençoe cada uma de vocês.
abençoe toda a sua família e espero que vocês tenham gostado da história de hoje. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um grande beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. Jesus não foi um homem nada comum, fez um monte de milagres incomuns. Seu poder não encontro em lugar nenhum. Super-herói de verdade há somente um. Fez o aleijado andar, também um cego fez ver. Jesus fez mudo falar, e até quem tava morto ele fez de novo viver. Jesus, Jesus, Ele pode tudo, pode tudo. Jesus, Jesus, Ele pode tudo, tudo, tudo. Jesus não foi um homem nada comum, fez um monte de milagres incomuns. Seu poder não encontro em lugar nenhum. Super-herói de verdade há somente um. Fez tempestade parar, leprosos purificou, fez água em vinho virar. 5 pães e 2 peixinhos ele multiplicou. Jesus,